E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Bom. Em cada canto a vida renasce, em cada alma a luz nova se faz. Cante comigo a natureza, mas este dia que nasce por ti. Senhor, que este dia vivido seja no amor. Ó tu que és a vida, sustenta o meu viver. Que Deus, o nosso Criador, sustente o meu viver, o seu viver, o nosso viver. Que Deus, o nosso Criador, nos abençoe, nos dê uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Gente querida, hoje é o Dia Nacional dos Povos Indígenas, ou melhor, Dia Continental, Dia Pan-Americano dos Povos Indígenas. Estamos celebrando a Semana dos Povos Indígenas e hoje, particularmente, é o dia em que o continente todo celebra Dia dos Povos Indígenas. Muitas lições nós precisamos. A nossa cultura, nosso aprendizado, o nosso jeito de ser, ele nega, ele trai muito essa importante cultura ancestral que nós temos. Portanto, muita atenção para o nosso comportamento, nosso pensamento e nossa mentalidade em relação aos valores e às pessoas indígenas. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Meu irmão, minha irmã, hoje temos uma série de acontecimentos que merecem destaque em nossa memória, sempre com aquela preocupação de fazer memória à luz da história e à luz da Palavra de Deus. Vejam bem, na última quarta-feira, nós celebramos o Dia Internacional da Luta Camponesa. Seria, digamos assim, o dia 1º de maio dos trabalhadores, dos operários das cidades. Sabem por que é celebrado Dia Internacional da Luta Camponesa no dia 17 de abril? Devido ao massacre de Eldorado dos Carajás. Você se lembra disso? Há 17 anos atrás, dia 17 de abril, a Polícia Militar do Estado do Pará matou 23 pessoas que lutavam por seu direito de um pedaço de terra. Como os governantes, aqueles tidos como poderosos, gostariam de que essa memória fosse apagada. Como que aqueles que manobram a consciência do povo têm o interesse de não lembrar da memória, desse tipo de memória, aliás. Eu pergunto, qual é a mídia, quais são os espaços das mídias que, por exemplo, hoje está sendo lembrado que hoje comemoramos 17 anos do assassinato pela Polícia Militar do Estado do Pará dessas 23 pessoas que lutavam por um pedaço de chão, para morar e para viver. Por causa da tua palavra, por causa da libertação, por causa de um pouco de terra, por uma fatia de pão. Mataram mais um irmão. Mataram mais um irmão. Mataram mais um irmão. Mataram mais um irmão. Mas ele ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. O povo não esquecerá
que o povo não se esqueça, para que a memória permaneça, é muito importante o papel das nossas comunidades e das nossas escolas na questão da educação para com a memória, na questão da construção da memória a partir dos fatos históricos. Essa é, inclusive, a dimensão pedagógica da Comissão Nacional da Verdade. Cada comunidade, cada família, cada escola, cada segmento social deve sempre se preocupar para que a memória não desapareça. É importante termos conhecimento dos fatos de ontem, dos fatos de hoje, para que os bons fatos sejam repetidos, sejam atualizados, e para que os maus fatos não se repitam. Assim sendo, nós teremos mais qualidade de vida. E isso acontece em relação às causas indígenas. Por falar em memória, vejam só, olha o absurdo, mas é importante que a história registra e que nós não deixemos passar. Sábado, amanhã, nós celebramos 142 anos em que os frades franciscanos do Brasil libertaram os escravos de todos os seus conventos. Para nós hoje, parece isso absurdo. Para a história, inclusive a história da Igreja, isso é pecado, foi pecado, continua sendo pecado a manutenção de escravidão, é claro, não é? Então, os franciscanos, há 142 anos, no dia de sábado, amanhã, completa 142 anos que eles libertaram todos os seus escravos de todos os seus conventos. Ora, se a história registra essa libertação, sinal que existia escravidão nos conventos franciscanos, não é? Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. No próximo domingo, 21 de abril, é dia em que nós comemoramos 221 anos da chamada independência do Brasil. Mais de 220 anos proclamou-se a independência do Brasil. A pergunta é: somos um país independente? Somos um povo independente? Nós temos nossas autonomias para gerir e para programar os nossos destinos como família humana nacional, como família política nacionalmente e em nível dos nossos estados, política e economicamente falando. Nós somos livres para programar os nossos destinos. É muito importante crescer a consciência de cidadania, de autonomia. Autonomia que não significa caminhar sozinhos. Autonomia significa nós termos o protagonismo da nossa própria história, porém sempre construindo-a em conjunto com outros povos, em conjunto com outras nações, sobretudo aprendendo com outras nações, com outros povos, como é o caso da população indígena. Por falar em população indígena, no próximo domingo, dia 21, além de celebrar mais um aniversário da cidade de Brasília, nós celebramos 16 anos em que um grupo de jovens colocou fogo, incendiando e matando o indígena Galdino dos Santos. Você está se lembrado de mais essa chacina? O índio Pataxó, Galdino dos Santos, bastante jovem, em torno de 20 anos de idade, foi assassinado com fogo colocado quando ele estava em um ponto de ônibus na madrugada do dia 21 de abril, isso há 16 anos atrás. Você, jovem, tem essa memória? Você, pessoa adulta, tem essa lembrança? Somos guerreiros na luta pela terra, porque queremos um Brasil de brasileiros, de
mãos dadas com muita valentia, rompendo as cercas pra ver o grande dia. Vamos em frente com decisão, reforma agrária e participação. Cidadania é nosso grito, lutamos juntos por terra, casa e pão. Trabalhadores, engrossem as fileiras e transporemos as cercas da exclusão. Acampamentos vão se formar em todo canto pra terra conquistar. Almejamos agricultura forte, que tenha crédito, que possamos plantar. Defenderemos com determinação que a agricultura seja familiar. Trabalhadores, engrossem as fileiras e transporemos as cercas da exclusão. Acampamentos vão se formar em todo canto pra terra conquistar. Trabalhamos como assalariados, queremos nossos direitos respeitados. Vamos unidos, campo e cidade aos mil, gritamos juntos, terra livre Brasil. Vamos unidos, campo e cidade aos mil, gritamos juntos, terra livre Brasil. De 50 milhões de jovens do Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Hoje, os bispos da Igreja Católica do Brasil todo estão encerrando a sua 51ª Assembleia Geral, lá em Aparecida do Norte. A cada ano, geralmente logo após a Páscoa, os bispos da Igreja Católica do Brasil inteiro se encontram em assembleia. Tem convivência, tem retiro, tem espiritualidade, tem estudo e tem, sobretudo, o aprofundamento de algum tema para deliberar. Esse ano o tema central da Assembleia foi a busca de atualização das paróquias, ou seja, como que as estruturas paroquiais das grandes cidades, das pequenas e médias cidades e também da zona rural, como que essas estruturas paroquiais respondem e correspondem às demandas da sociedade, ao projeto do Evangelho nos dias de hoje. E o que a gente tem torcido muito, eu não sei se os bispos conseguiram dar esse passo, mas ao menos eu tenho rezado muito para que as deliberações da CNBB nessa sua Assembleia encontrem saídas para renovação e reconstrução e reconstituição das nossas paróquias. Espero que não seja apenas, digamos assim, um verniz nas estruturas paroquiais. Espero eu que seja uma reconstrução e, em muitos casos, para reconstruir tem que demolir. Se for o caso, porque em muitos dos nossos casos, muitos dos nossos lugares, as paróquias são bastante à contramão do próprio Evangelho. Para que as estruturas paroquiais sejam mais fiéis ao Evangelho, nós precisamos investir, nos formar novos padres com capacidade de enxergar, de adequar, de adaptar e de renovar as estruturas paroquiais. Bispos e leigos e leigas também com essa capacidade. Só assim as paróquias serão resposta de evangelização às exigências do mundo da pós-modernidade. Fraternidade
verdade um dia triunfará. Juntos caminhando, o meu povo um dia feliz será. Eu tenho a esperança, a injustiça, o egoísmo não mais hão de dominar. Eu tenho a esperança de que um dia vai chegar, que todos os irmãos esquecidos vão ter carinho, que as crianças sem pão, sem amor vão ter um lar. A você, ouvinte deste nosso programa Evangelho e Cidadania, a você que nos acompanha através da Rádio 13 de Maio ou através dos computadores, você, eu e nós temos uma missão, porque somos pessoas batizadas, temos uma missão dentro da igreja e fora dela. E a nossa igreja e a sociedade serão melhores com a graça de Deus e com a nossa participação. Portanto, depende também de você, depende também de mim, depende de nós e de Deus para que melhoremos, quer as nossas igrejas, comunidades, quer a nossa sociedade como um todo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que assim seja. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Toda sexta-feira na 13 de Maio FM, às 6h40 da manhã e reprise às 11 horas da manhã. Programa Evangelho e Cidadania. Apresentação, Frei José Fernandes. Vamos ficando por aqui. Desejo a cada um de vocês uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e muitas bênçãos de Deus. Tchau, gente. Fique com Deus. Abraços e beijos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação, Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito